Bom, eu vou começar o programa falando a respeito de uma senhorinha. Passa ela lá para mim, Zé, por gentileza. É uma senhora dos Estados Unidos e eu quero que você preste bastante atenção, porque essa senhorinha, ela recebeu um diagnóstico de doença, né? E daí ela falou assim, a família toda já estava preparando para que ela fosse morar com Deus. E daí ela falou assim, peraí, não vou fazer tratamento nenhum não. Eu vou pegar meu dinheirinho e vou realizar o meu sonho de viajar pelo mundo. Escuta bem essa história, que daí a gente vai conversar com o Dr. José a respeito disso, tá? Roda aí, vamos ver. Saúde não está relacionada somente a tratamentos químicos. É o que comprova Norma Burschmidt, de 90 anos, que foi diagnosticada com câncer uterino terminal. A idosa recusou a quimioterapia e escolheu aproveitar o último ano de sua vida para fazer uma viagem pelos Estados Unidos. Norma percorreu mais de 20 mil quilômetros em 34 estados diferentes em um motorhome com o filho e a nora. E ainda criou uma página no Facebook para contar suas histórias e recebeu mais de 450 mil seguidores. A viagem de despedida contou com visitas a parques e praias. E Norma ainda realizou um de seus sonhos, que era andar de balão. Depois de um ano viajando, o passeio de Norma chegou ao fim. A família anunciou a morte da mulher no Facebook. Você teria coragem de recusar o tratamento da sua recuperação para realizar o sonho de viajar pelo mundo? A escolha custou a vida de Norma. A escolha custou a vida dela ou ela ganhou vida? Essa é a questão, porque depois que a história da Norma rodou o mundo através da internet, todo mundo ficou questionando. Peraí, vamos entender se realmente custou a vida dela ou se ela ganhou em vida. Doutor, qual que é a tua opinião a respeito disso? Bem, uma senhora com 90 anos, Lu, na verdade, independente do câncer que ela tinha, que era um câncer avançado, que não ia curar, ia só postergar talvez a sobrevida. Com 90 anos ele não postergou nada, porque com 90 anos a nossa expectativa de vida não chega a 2 anos, em média, lógico que nós estamos falando em média. Então, independente do câncer, ela já teve uma sobrevida bastante bacana de 1 ano. E o mais importante, né, nesse ano ela fez o que ela queria, a gente vê nas fotos, não dá nem para dizer que ela estava com esse câncer avançado, porque ela está sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. E se ela tivesse feito a quimioterapia e todos os outros tratamentos propostos para ela, ela estaria sofrendo neste 1 ano e não teria aproveitado esse 1 ano. Então, eu acho que ela colocou vida no último ano dela, ou nos últimos anos que seja, né, mais do que anos nessa vida, que já foi bastante. Eu acho que um tema fantástico, adorei quando você me propôs isso agora que eu cheguei aqui, porque é uma coisa que eu gosto de discutir bastante, porque nós vamos ter que falar cada vez mais sobre isso. Nós estamos vivendo mais, estamos vivendo mais e tendo doenças crônico-degenerativas. Então nós temos terminal de Alzheimer, nós temos câncer avançado, nós temos insuficiência cardíaca avançada, doença pulmonar avançada. E nós temos que respeitar a opinião do paciente. A família gosta de intervir nessa hora, mas nós temos que respeitar a opinião da paciente sempre. Nós temos um instrumento hoje que chama testamento vital. Testamento vital é uma coisa fantástica, uma evolução que nós tivemos na medicina do ponto de vista ético, onde você determina o que você quer, o que você não quer nos últimos anos da sua vida em determinadas doenças. Então você pode escrever lá, se eu tiver essa e essa doença, se eu ficar assim, eu quero que faça isso ou não quero que faça aquilo. Isso é fantástico, é uma evolução. Sério? Já existe isso? E isso é válido depois? É válido, não tem família, não tem justiça que sobreponha um testamento vital. Então, se o médico tiver conhecimento desse testamento vital, numa hora de finitude, a gente tem em mãos esse instrumento que é fantástico. Então, como eu proponho aqui esse espaço, para a gente começar a discutir cada vez mais, as pessoas não gostam de falar de finitude, não gostam de falar da palavra morrer, né? Tá certo? Mas nós temos que escolher como é que nós vamos viver bem e como é que nós vamos morrer bem. Tá certo? E o latino não gosta de falar isso. Isso você mostrou um vídeo
americano. Americano, anglo-saxônico, como europeu, fala com muito mais naturalidade sobre essa palavra finitude. Nós, latinos, não gostamos de falar disso. Eu conheço algumas mulheres com uma idade 50 a mais, 60, 70 a mais. Conheço uma de 70 anos para cima, que ela fala, eu tô numa idade já, Lu, que eu pego meu dinheirinho, eu vou viajar com as minhas netas, com as minhas filhas, e é isso que eu gosto de fazer. Mas eu entendo também a cabeça de algumas pessoas, doutor, que parte do princípio que vamos tentar prolongar a vida ao máximo. E às vezes prolongar a vida, como o doutor muito bem colocou, pode ser prolongar com muito sofrimento, dependendo da doença, né? No caso de uma quimioterapia, por exemplo. Exatamente, né? Nós temos que entender quantos anos. Nós estamos falando de uma pessoa de 60, opa, bacana. Nós estamos falando de 90, 85, que tem uma doença crônica, degenerativa, incurável, em fase avançada. Não estamos falando de uma fase inicial da doença. Então, tudo isso tem que ser ponderado. Eu sempre falo, cito bastante os exemplos, sempre falo para os alunos, né? Nós médicos temos essa coisa de Salvador, e nós hoje temos que mudar esse conceito. Nós temos que dar conforto, nós temos que dar dignidade para as pessoas. Então, nós respeitamos uma pessoa que fuma, por exemplo, por 60 anos, e a hora que ele chega lá no finalzinho, que ele decide não ser entubado, não ir para a UTI, nós não respeitamos. Ninguém dá um tapa na mão desse paciente, na boca desse paciente quando ele acende um cigarro. A gente respeita esse erro, vamos chamar assim, esse vício, essa dependência, mas a gente não respeita a hora que ele define as coisas erradas. A gente respeita as pessoas comerem errado a vida inteira, não fazer exercício a vida inteira, mas a gente não respeita a hora que ela decide não fazer as coisas. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir o que a gente quer para a nossa vida, pelas nossas escolhas durante toda a nossa vida, e a escolha, inclusive, do jeito de terminar a nossa vida. Não estou falando, por favor, de antecipar a nossa vida. Não, né? de jeito nenhum. Nós não estamos discutindo aqui eutanásia. Nós estamos discutindo um termo que a gente chama de ortotanásia, que é morrer com dignidade, morrer com respeito, né? E não eutanásia, que é antecipar a morte. Imagina e nem só. distanásia, só para interromper, Lu, que é morrer com sofrimento. Então, nós temos 3 termos. Eutanásia, né, que é antecipar a morte, né, injetar uma substância. No caso, ela poderia fazer essa opção, em vez de viajar, injetar uma substância. Não é isso que nós estamos falando, embora na Europa, agora, recentemente, na Holanda, teve até uma criança, foi feito isso, mas é uma grande discussão, né, certo? Eu não estou falando disso. Nós não estamos falando de distanásia, que é morrer com sofrimento, né, que essa senhora provavelmente passaria se fizesse a outra opção, e nós estamos discutindo ortotanásia, que é uma morte com dignidade, com respeito. Imagina você no lugar dessa senhorinha chamada Norma, americana, 90 anos. Imagina você agora, você tem 90 anos e o seu médico fala assim, você tem 1 ano de vida. Não adianta mais, você está com câncer ou com alguma outra doença, fase terminal e irreversível. O que é que você escolhe fazer? Passar esse 1 ano com um tratamento ou fazer como a Norma fez, passar esse 1 ano aproveitando, viajando, curtindo com a família? É uma grande polêmica, porque como o doutor muito bem colocou, nós, latinos, não pensamos na morte, em como é que nós queremos morrer, né? Se algo desse tipo nos acontecer. Fica aí essa dúvida na tua cabeça para você ir amadurecendo isso. É um tema muito interessante, eu quis trazer para vocês, para que a gente possa conversar mais para frente a respeito disso novamente, tá bom? Um exercício, eu acho que isso que a Lu colocou, você colocou, Lu, fica um exercício, vamos se imaginar com 85, com 90 anos, com essa doença, e vamos começar a discutir com a família, né? E hoje a família não quer nem que a gente conte para o pai ou para a mãe o diagnóstico. Né? Então, assim, o paciente tem todo o direito de saber aquele diagnóstico para tomar essas decisões, mas a família acha que não conta para o meu pai que ele tem essa doença. Pois certo? Então, bastante nós temos que discutir mais. Tá privando de muita coisa. Enfim, mais pra frente a gente conversa mais sobre isso. Isso também pra mim foi algo que eu nunca tinha pensado, tá, gente? Também tô me colocando nos mesmos questionamentos de vocês, acredite. Quando nós montamos essa matéria aí, a produção toda, a gente falou assim, ai meu Deus do céu, mas não sei se eu faria isso, não. E a família, será que a família não barrou? Por que a família não barrou? Ela morreu. A gente pensa nisso. Mas era o desejo dela, então a gente tem que respeitar realmente o desejo das pessoas. Vamos falar mais sobre isso mais pra frente, tá bom? Doutor, muito obrigada, tá bom? Até a próxima. Até.